Gente, boa tarde a todos. Eu sou a professora Celene Cordeiro Vasconcelos, junto com a professora Jael Rúbia Figueiredo França, somos as professoras supervisoras dessa comissão de colóquio. A comissão de colóquio, ela tem um grupo de trabalho, uma equipe de trabalho muito especial, uma equipe de trabalho formada por estudantes que se dedicam e que são muito generosos comigo e com a professora Jael, para compartilhar o tempo dele conosco, o tempo deles conosco. É Paloma, é Vilena, é Felícia, é William. Eu vou esquecer de alguém, sempre esquece alguém, né, gente? Mas é uma equipe maravilhosa que Deus tem nos presenteado para trabalhar com eles. E hoje nós temos a satisfação de convidar a Kaline, que ela é psicóloga, ela é mestre em modelos de decisão e ela é doutoranda em psicologia social. Gente, a Kaline, ela se demonstrou uma pesquisadora e uma pessoa fantástica, porque a nossa palestrante, ela teve Covid. E aí a gente ficou bem preocupada, como vamos garantir esse colóquio desse mês? Porque esse evento, ele acontece todo mês e ele fica no link da biografia do PPGenf, que é o Programa de Pós-Graduação de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. E esse link, ele vai estar gravado também, a aula de hoje vai estar gravado lá no canal de YouTube, que fica na página do PPGenf. Então, gente, a gente está sempre com esse cuidado de estar proporcionando esse espaço de conversa, de aprendizado. Esse colóquio, ele tem algumas regras, e uma das regras é que o palestrante, ele é um estudante de pós-graduação. Porque o PPGenf da UFPB, ele tem uma preocupação de estimular essa solidariedade do compartilhar de conhecimento. Quero dizer para vocês que Kaline não está ganhando R$1, mas o que ela está ganhando aqui não tem valor, porque ele é incomensurável, não tem um valor medido, que ela está partilhando conosco, Mastercard não compra. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês tenham uma tarde agradável, de conversa, de troca de conhecimento. Kaline, você fica à vontade para fazer a tua apresentação, se você quiser fazer com perguntas compartilhadas durante a tua apresentação, ou se você quiser fazer perguntas no final, você fica à vontade, você vai gerir todo o seu tempo com relação a esse evento. E o que você precisar, nós estamos aqui, a gente tem a equipe de bastidores que estão cuidando da frequência, sim, um aspecto importante, esse evento, ele é certificado, mas só receberão certificado quem fizer a frequência, quem preencher o nosso Google Forms de frequência, porque é como a gente tem o controle de toda essa organização, tá? Por isso eu preciso da atenção de vocês para vocês preencher o Google Forms. Então, fique à vontade, Kaline, pode começar a sua palestra. Você vai dando as diretrizes para a gente vai te apoiando. Obrigada, eu agradeço, né, o convite da Comissão de Colóquios do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPB. Me sinto muito honrada em poder contribuir com o conhecimento acadêmico de vocês e espero agregar, né, mais informações que possam ajudar vocês na vida acadêmica, né, nos trabalhos. E eu vou compartilhar primeiro um slide inicial, pequenininho, né? Vamos ficar pouco no campo teórico e vamos partir logo para a prática no SPSS. Certo? Vou compartilhar aqui a tela. E, gente, podem perguntar em qualquer momento da apresentação, viu? Vocês podem me interromper durante a apresentação, porque a gente vai pegando o gancho do que está sendo apresentado no momento. Então, podem ligar o microfone e perguntar, certo? Porque vão ser realmente muitas informações, então deixar tudo para o final, talvez a gente perca alguma coisa, certo? Então, podem comentar, e alguém pode ler para mim as perguntas, ou pode ligar o microfone e intervir, tá certo? Então, vou começar aqui. O tema, né, que a comissão pediu para eu falar foi sobre testes paramétricos e não paramétricos no SPSS. Então, quando a gente fala em testes paramétricos e não paramétricos, a gente precisa tomar decisões, certo? Na estatística. Que tipo de teste vou utilizar? Testes paramétricos ou testes não paramétricos?
Então, a gente tem que saber quando utilizamos os testes paramétricos, né? Temos 3 pressupostos principais, né? Cada teste subsequente, ele vai ter pressupostos específicos, mas, de modo geral, os testes paramétricos têm esses 3 pressupostos. O primeiro pressuposto é o tipo de variável. Os testes paramétricos, eles trabalham com variáveis que são consideradas numéricas, que são números verdadeiros, que podem ser variáveis intervalares ou variáveis de razão. Outro pressuposto é que os dados, eles têm uma distribuição normal, né? Mais à frente eu vou explicar para vocês o que seria esse pressuposto da normalidade e como podemos testar isso no SPSS. E um terceiro pressuposto principal é o da homogeneidade de variâncias. Muitos testes de comparações de grupos e de condições requer, né, que as variâncias dos grupos sejam similares para aumentar o poder dos testes. Então, temos esses 3 pressupostos que podemos testar e, garantindo esses 3 pressupostos, utilizaremos testes paramétricos. Mas como diferir, então, dos testes não paramétricos, né? Então, teremos tipos de variáveis nominais e ordinais para os testes não paramétricos, certo? Os testes não paramétricos, consequentemente, eles não vão poder assumir padrões de normalidade, que seria aquele segundo pressuposto, justamente porque eles não são números verdadeiros, eles são categorias, são nomes, são informações como sexo, como estado onde a pessoa mora, estado civil, certo? Escolaridade, que seria uma variável ordinal. Então, quando eu tenho variáveis categóricas, né, nominais ou ordinais, diretamente eu já vou utilizar estatísticas não paramétricas. E aqui tem algumas na tabela, que vocês podem tirar print, né, a título de consulta posteriormente. E minha tarefa meu desafio aqui vai ser mostrar para vocês o máximo de testes possíveis, certo? Nesse pouco intervalo de tempo que nós temos aqui. Já os testes não paramétricos são as variáveis de intervalares e de razão, certo? São aquelas que podem assumir padrões de normalidade, ou seja, elas usam a média como uma medida de tendência central, certo? E também temos alguns testes que vamos exemplificar hoje. E o que seria essa normalidade dos dados, né? Por que é necessário que os dados tenham essa distribuição normal? Porque os testes paramétricos, eles foram construídos, né, a matemática por dentro desses testes, eles foram construídos considerando a curva normal. E o que seria essa curva normal? Se eu pegar os dados que eu coletei, né, e gerar um histograma, né, essa distribuição, ela deve ser simétrica, ou seja, ela deve ser, como está aqui exemplificado ao lado, ela deve ter esse formato de sino, certo? E a média, moda e mediana, elas devem se coincidir, e uma característica importante é que a maioria das pessoas da minha amostra, ou das observações que eu tenho no meu experimento, elas estão em torno da média, certo? E eu tenho uma minoria de pessoas ou de observações que estão nos extremos, ou seja, com scores ou pontuações muito baixas ou muito altas, certo? E as curvas normais, elas nem sempre têm esse formato padrão que vemos aqui, né? Elas podem ser mais pontiagudas, mais achatadas. Isso vai depender da variabilidade dos meus dados, certo? Que aí a gente já entra na questão da homogeneidade de variâncias. Quanto maior a variância, mais achatada vai ser minha curva normal. Mas como saber se a minha distribuição é normal ou não? Eu vou só olhar no gráfico? Não, né? Tem alguns testes para a gente confirmar essa hipótese de que a nossa distribuição é normal, certo? A gente vai mostrar no SPSS como fazer esses testes de normalidade. E esses testes, diferente dos outros testes que a gente já viu, a gente deseja que o nível de significância seja acima de 0,05, porque a hipótese nula dos testes de normalidade é de que existe distribuição normal, e a hipótese de pesquisa é de que não existe distribuição normal.
Então, para nós aceitarmos a nossa hipótese nula, o P sempre, para esses testes, né, deve ser maiores do que 0,05. E existe o terceiro pressuposto, que é o da homogeneidade de variâncias. O que seria homogeneidade de variâncias? É que a variabilidade dos dados sejam similares entre grupos diferentes. Por exemplo, se eu vou comparar dois grupos em determinada variável, por exemplo, a insulina de pessoas que tomaram determinado medicamento e a insulina de pessoas que não tomaram, certo? Então, aqui eu tenho dois grupos. Se esses grupos eles tiverem uma variabilidade diferente, por exemplo, como eu estou mostrando aqui nessa imagem, quer dizer que existe heterogeneidade de variâncias, o que não é algo bom para os testes paramétricos, certo? Os testes paramétricos, eles se tornam mais poderosos, digamos assim, quando a variabilidade dos grupos é similar, certo? Então, esse aqui é um exemplo de quando os grupos, eles têm variabilidade diferente. Então, o que é homogeneidade? É variâncias iguais ou similares entre os grupos. E para testar esse pressuposto, né, no SPSS nós temos esse teste, o teste de Levine, que assim como os testes de normalidade, é necessário que tenhamos um P maior que 0,05. Isso porque, quando esse teste foi construído, a hipótese nula é de que existe homogeneidade, e a hipótese de pesquisa é que não existe homogeneidade. Então, para a gente rejeitar a hipótese de pesquisa e aceitar a hipótese nula, o P deve ser um valor alto, certo? Nós vamos treinar essa interpretação quando eu estiver apresentando para vocês no programa. E aqui tem um fluxogramazinho, né, de quais os testes possíveis que podemos fazer, dependendo dos tipos de variáveis e dependendo da distribuição normal, certo? Também dependendo do número de grupos, do número de tempos que vamos ter nos nossos experimentos, por exemplo. Então, também a título de vocês consultarem posteriormente, se quiserem, esse material e tomar decisão para qual teste utilizar, certo? De modo geral, não existem só esses testes, mas muitos outros, né? O SPSS é um mundo, mas os testes principais que usamos aí na área de saúde, podemos observar que são testes de associação ou de correlação e testes de comparações, né? Os testes de associação ou correlação vão ser utilizados com variáveis categóricas, aí a gente tem o teste quadrado ou exato de Fisher, e variáveis contínuas ou discretas, que são variáveis de contagens, por exemplo, o número de pacientes, número de observações. Essas variáveis que são numéricas, nós vamos investigar, né, se vão ter distribuição normal ou não, então vamos optar por correlação de Pearce ou correlação de Spearman, certo? Quando avaliamos testes de comparação, a gente tem que entender o que vamos comparar, né? São grupos diferentes, ou seja, um delineamento entre participantes, ou são pessoas do mesmo grupo que vão ser observadas duas ou mais vezes ao longo do tempo, que seriam os delineamentos dentre participantes, né? Sabendo o tipo de delineamento, nós vamos optar, né, pelo teste. Se for variáveis categóricas, podemos comparar observações ao longo do tempo com o teste de McNeema, quando eu tenho 2 tempos, ou o teste de Cochrane, quando eu tenho mais tempos, certo? E quando eu quero comparar aí essas medidas repetidas, que chamamos, e os dados são normais, nós utilizamos ou o teste tipo areado, ou a ANOVA de medidas repetidas. E quando os dados não têm distribuição normal, né, nós podemos recorrer aos testes não paramétricos de Wilcoxon ou ANOVA de Friedman. Já quando eu tenho delineamento entre participantes, ou seja, grupos diferentes, onde eu apliquei, por exemplo, um experimento onde um grupo tomou determinado remédio e outro grupo tomou um placebo, né? Então, tenho grupos diferentes. Eu vou utilizar, né, dependendo do tipo de variável, comparações categóricas com teste Q quadrado novamente, ou vou utilizar com variáveis numéricas, né? O teste T independente e a ANOVA de uma via para dados normais,
e o teste de Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis para dados não normais, certo? Então, tem essa outra tabelinha aqui também que vocês podem tirar print a título de consulta depois, alguns testes paramétricos e seus substitutos não paramétricos, certo? Temos aqui o coeficiente R de Pearson, quando eu quero correlacionar duas variáveis numéricas, e o teste não paramétrico substituto seria o Rhode-Spearman, o mais utilizado, certo? Quando eu quero comparar valores de uma amostra em relação a uma pontuação específica, eu tenho o teste T de uma amostra. O substituto dele seria o teste Wilcoxon para uma amostra. Quando eu quero comparar duas condições, ou seja, duas observações no mesmo grupo, eu tenho o teste T pareado. O substituto dele seria o teste de Wilcoxon. Quando eu tenho dois grupos diferentes e quero comparar, né, eu tenho o teste T para amostras independentes. O substituto dele seria Mann-Whitney. Quando eu quero comparar mais de dois grupos, 3, 4 grupos, que são independentes, eu tenho a ANOVA e o substituto dele, o Kruskal-Wallis. E quando eu quero comparar, né, várias observações, mais de duas observações, eu tenho a ANOVA de medidas repetidas e o substituto dele, a ANOVA de Friedman. Então, é muita informação, mas só com a prática a gente vai, né, lembrando o nome desses testes, certo? Então, vamos agora para o SPSS para treinar e desvendar, desbravar, né, esse mundo. Eu tenho primeiro aqui um banco de dados com algumas variáveis. Espero que dê para vocês verem, certo? Nesse estudo aqui foram aplicados algumas perguntas como idade, se faz exercício físico, então tem aqui sim ou não, se faz uso de maconha, então tem 3 grupos, né, quem faz um uso recreativo, quem faz um uso moderado e quem faz um uso muito alto, certo? Temos também algumas medidas sobre a atenção, então foram aplicados testes de atenção e de raciocínio nessas pessoas. Temos também o sexo dos participantes, e tenho aqui também uma medida de ansiedade, mas foi uma medida que foi categorizada, eu acho que em 3 níveis, ansiedade baixa, ansiedade moderada e ansiedade alta, certo? Então, para a gente treinar aqui alguns problemas de pesquisa, certo? Tem algumas coisas no SPSS interessante, que seria, por exemplo, o sexo aqui está misturado, né? Mas se a gente quiser ordenar esse banco de dados, colocando todas as mulheres primeiro no banco de dados e depois os homens, a gente pode vir aqui em dados, ordenar casos por sexo, certo? Isso foi feito com exercício, foi feito com o uso da maconha. Essa é uma forma de organizar os dados. Então, tem aqui a ordenação crescente ou decrescente, que vai depender da codificação que utilizamos na nossa variável. Então, veja que nessa codificação ficaram todos os homens, primeiro, no banco de dados, e depois todas as mulheres. Então, mostrando para vocês só um dos recursos, né, do SPSS, certo? Idade, nós temos aqui como uma variável contínua, e exercício como uma variável categórica. E um primeiro teste que podemos observar, né, podemos aprender, seria um teste de associação de variáveis categóricas, certo? Então, eu posso pegar aqui 2 variáveis categóricas, que seria o exercício, se faz ou não, e o sexo, né? Perguntando qual seria o problema de pesquisa aqui. Será que existe associação entre o sexo das pessoas e a prática de exercícios? Ou seja, outra pergunta também, será que homens fazem mais exercícios do que mulheres? Certo? Então, como eu tenho 2 variáveis categóricas, nós vamos utilizar o teste de Qi quadrado, certo? Sendo que o teste Qi quadrado, nós temos 2 tipos. O primeiro é um teste Qi quadrado de aderência, aquele que compara proporções de uma única variável, certo? E o outro tipo de teste Qi quadrado é o teste Qi quadrado de independência,
ou também chamado teste de quadrado de Pearson, certo? Podemos fazer o primeiro deles com uma única variável. Então, a gente vem aqui em analisar testes não paramétricos Qi quadrado. Então, esse daqui é o teste Qi quadrado de aderência, certo? Quando a gente quer comparar a proporção de casos de uma única variável. Por exemplo, exercício. Né? Antes de passar para a associação, vamos ver se existem diferenças entre as pessoas que praticam ou não praticam exercício? Será que tem mais gente que pratica exercício do que gente que não pratica? Né? Então, para saber isso, nós vamos fazer o teste quadrado de aderência. Esse teste, a gente pode considerar que todas as categorias são iguais, ou seja, 50% das pessoas fazem, 50% não fazem. E aí o teste vai comparar com esse valor esperado, né? Ou a gente pode colocar aqui em valores a porcentagem que a gente espera, né? De acordo com estudos anteriores que nós observamos, a gente pode identificar, por exemplo, que 25% da população não faz exercício e 75% da população faz, certo? Então, a gente viria nessa janelinha aqui para colocar isso. Mas eu vou considerar que todas as categorias são iguais e comparar para ver se há diferenças entre quem faz exercício e quem não faz, certo? Então, a gente pode pedir o descritivo aqui. E tem esse teste de exato, certo? Esse teste de exato eu não vou pedir aqui, porque nossa amostra já é grande o suficiente. Então, eu vou clicar OK, e apareceu aqui a tabela do Qi quadrado da aderência, certo? Pronto, o Qi quadrado, eu não pedi para mostrar porcentagens, então ele mostrou o N, né, o número de participantes de cada grupo. Então, a gente tem que 1.230 pessoas dessa amostra fazem exercício e 734 pessoas não fazem exercício. Então, essas proporções, elas são estatisticamente diferentes, porque olhando aqui essa tabela da estatística teste, nós vemos o valor do Qi quadrado da estatística do teste, os graus de liberdade, que nesse caso é o número de categorias menos 1. Então, como eu tinha duas categorias, que é sim ou não, o grau de liberdade foi 2 menos 1, então 1. E aqui eu tinha o nível de significância, que ele foi abaixo de 0,05. Então, ele nos mostra que há diferenças de proporções, certo? Aqui tem o N esperado, como eu pedi 50%, né? O N esperado foi igual para os dois, foi exatamente a metade da amostra. E aqui tem o resíduo, que é basicamente a subtração entre o N esperado e o N observado, certo? Então, temos aqui, Tem uma pergunta no chat. Há algum parâmetro de valor mínimo do Qi quadrado? Dependendo muito do número de categorias, certo? Se eu tiver um número de muitas categorias para comparar, é necessário que esse Qi quadrado seja maior, mas eu não lembro o número exato de um valor exato, certo? Isso vai depender muito da quantidade de categorias. Para cada categoria, para cada quantidade de categorias, eu tenho um parâmetro aí do Qi quadrado. Mas para a gente ajudar, né, na nossa interpretação, tem sempre o valor de significância associado. Então, quanto maior for o Qi quadrado, maior é a diferença, certo? E quando o nível de significância é significativo, então essa diferença, ela é estatisticamente significativa, ou seja, há uma chance de maior que 95% dessa diferença ocorrer de fato na população. Então, temos essa ajuda aqui do nível de significância. Mas existem, sim, parâmetros, mas eles variam muito em relação à quantidade de grupos, certo? Então, obrigada pela pergunta. Espero ter ajudado. Outro teste Qi quadrado que nós podemos fazer seria o teste Qi quadrado de independência, que seria aquele onde eu associo duas variáveis, certo? Será que duas variáveis estão associadas? Então, para fazer esse teste, eu posso vir aqui em analisar, estatística descritiva e tabela de referência cruzada.
Então, eu tenho aqui, vou escolher duas variáveis categóricas, que seria o exercício, certo? Posso colocar em linha, e o sexo, a coluna. Para esse teste, não há diferenças se eu coloco o que eu coloco em linha ou em coluna, certo? Mas quando eu tenho uma variável que ela é de desfecho, por exemplo, um resultado positivo e negativo em algum teste, se tem ou se não tem determinada doença, é mais interessante que essa variável ela fique na coluna, certo? Essa variável de desfecho. Nós vamos pedir aqui estatísticas e vamos pedir o Q quadrado, certo? Uma medida de tamanho do efeito do teste Q quadrado é esse V de Kramer e φ, certo? O V de Kramer é quando eu tenho duas categorias nas duas variáveis, e o φ é quando eu tenho mais de duas categorias. Então, podemos pedir aqui como algo complementar, certo? Algo muito interessante nessa janela do Q quadrado também são esses testes aqui, ó. O CAPA, que é muito utilizado quando estou fazendo teste de concordância entre juízes, concordância entre avaliadores, então posso escolher aqui o CAPA, e tem esse aqui que é o risco, que é a razão de chance, que é muito interessante, que vai ser a odds ratio, que seria a razão de chance para determinado desfecho, certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma das variáveis que são algum desfecho, por exemplo, determinada doença, se algum teste é positivo ou negativo, eu posso pedir a odds ratio aqui em risco, certo? Para me indicar, para determinados grupos, quanto que aumenta a chance de ter ou não ter determinada doença, certo? Então, eu posso clicar aqui em risco para me dar essa informação, bem interessante. Mas como a gente está trabalhando com um problema de pesquisa mais simples, eu não vou pedir. Aqui em células, eu posso pedir as porcentagens. Então, eu vou pedir porcentagem na linha e na coluna, certo? E somente. Vou pedir só isso porque a gente está trabalhando com um problema muito simples, que é de associação de duas variáveis, e as duas variáveis, elas são dicotômicas. Então, vou clicar em OK. Então, já saiu aqui o resultado. Eita, não saiu do teste Q quadrado. Saiu só a tabela de contingência. Vou pedir novamente para ver o que foi que aconteceu. Estatística descritiva, tabela de referência cruzada. Ah, não estava marcado. A gente tem que apertar em continuar para conseguir selecionar as opções. Pronto, agora saiu tanto a tabela de tabulação cruzada, né, quanto a tabela do teste Q quadrado. De cara, nós já vamos olhar se foi significativo essa associação, porque se não foi, nem vale a pena a gente continuar olhando a tabela, certo? Então, eu tenho aqui o valor do teste Q quadrado, o valor bem alto, porque essa amostra é muito grande, e é um banco fictício, então temos aqui que as variáveis estão realmente muito associadas, e eu tenho aqui o nível de significância, certo? E foi significativo, dizendo que existe uma associação entre sexo e a prática de exercício físico. Então, sabendo que existe essa associação, nós vamos olhar a tabela a tabulação cruzada. Então, temos aqui o sexo na coluna e o exercício nas linhas. Então, vamos olhar nas linhas, certo? Das pessoas que fazem exercício, 91,5% são homens. Então, aqui a gente já tem um indicativo de uma diferença entre homens e mulheres na prática de exercício físico, certo? Só 8,5% dessa amostra, mulheres, né, fazem exercício físico. Quando a gente olha na linha do não, de não faz exercício físico, eu tenho que a maioria são mulheres, 92,2%, né, dos entrevistados que não fazem exercício físico são mulheres, certo? Então, aqui nessa coluna, eu tenho as porcentagens, tanto para dentro de quem faz exercício, certo? Tanto a porcentagem dentro dos sexos.
Para a porcentagem dentro de sexo, a gente tem que olhar verticalmente. Então, vamos olhar. Dentre todos os homens, certo? A gente tem que 95,2% faz exercício e 4,8% não fazem exercício, né? E esse somatório, essas pontuações devem ser 100%, certo? Então, aqui já encontramos onde está a diferença, né? Vimos uma associação significativa entre sexo e exercício e observamos que os homens dessa amostra, né, fazem mais exercício do que mulheres, certo? Um exemplo simples só para a gente treinar essa interpretação. Mas, Kaline, quando eu quero associar uma categoria que tem mais de dois grupos, né? Eu também posso fazer o teste quadrado? Pode. Né? Vamos fazer aqui um exemplo, que seria um teste quadrado utilizando outra variável. Vou utilizar o uso da maconha, que tem 3 categorias. Então, aqui a gente vai fazer um teste quadrado 3×2, certo? Vamos vir aqui, estatísticas, apertamos as mesmas opções. Em células. Um valor interessante aqui seria clicarmos em valor esperado, certo? Porque o teste, a matemática por dentro desse teste é comparar valores observados com valores esperados. E quando eu tenho mais de 2 categorias, é interessante que eu coloque mais informações para eu saber onde estão essas diferenças, certo? Outra opção super interessante que eu vi poucos locais indicando fazer é a gente clicar aqui em resíduos padronizados ajustados, certo? Ao clicar nessa opção, a gente vai observar onde está a diferença, né? Se a associação foi significativa, então a gente vai encontrar exatamente o local que fez com que aquela associação fosse significativa, certo? Esse resíduo ajustado, padronizado ajustado, o nome já fala, né? Padronizado. Então, ele vai estar, o resíduo ele vai estar padronizado em termos de desvios padrões, então ele vai ser um valor Z. E esse valor Z, ele tem um critério que ele seja acima de 1,96, certo? Como o SPSS, ele arredonda os valores, então a gente vai utilizar acima de 2. Então, resíduos ajustados acima de 2 vai dizer que naquele local específico existe a diferença estatisticamente significativa, certo? Então, vamos aqui continuar, e ok. Então, aqui eu tenho uma tabela um pouco maior, porque eu utilizei 3 categorias. Então, eu tenho aqui o uso da maconha e tenho a prática de exercício, certo? Primeiro, eu vou olhar se deu significativo. Então, aqui eu tenho o valor do Q quadrado, o valor dos graus de liberdade e o p-valor. Foi significativo, então quer dizer que existe uma associação entre fazer exercício físico e o uso da maconha, certo? Então, podemos olhar em quem faz exercício, certo? A gente olha a maior porcentagem, por exemplo, 35,9% das pessoas que fazem exercício físico usam a maconha de forma recreativa, certo? Enquanto que 17,9% das pessoas que fazem exercício físico usam maconha mais de 3 vezes por semana, ou seja, de forma intensa, certo? Então, aqui a gente tem a porcentagem, mas temos também a contagem, que é o número de participantes, temos a contagem esperada, que é o valor calculado pelo teste como o número de participantes esperados para essa categoria, e tenho também a porcentagem em uso de maconha. Então, essa porcentagem em uso de maconha, a gente tem que olhar verticalmente, certo? Se olharmos verticalmente, nós vamos ver que, dentre aquelas pessoas que usam maconha apenas uma vez por semana, de forma recreativa, 84,5% elas fazem exercício físico, certo? E se eu for olhar aqui do outro lado, eu posso explorar ao máximo a tabela
e olhar que entre aquelas pessoas que usam maconha de forma intensa, mais de 3 vezes por semana, a maioria, 60,5%, não fazem uso da maconha, certo? Mas 30,4% fazem uso da maconha. Então, aqui a gente tem muitas porcentagens, mas vamos identificar onde está a diferença estatisticamente significativa, né? Onde está a associação que fez com que esse teste deu significativo. A gente deve olhar aqui em resíduos ajustados. Aqueles resíduos que forem acima de 2, arredondando 1,96, independente do sinal, certo? Existe uma diferença estatisticamente significativa. Então, a gente tem aqui alguns resíduos que estão abaixo de 2, então 1,3. Então, nessa célula aqui não há diferença estatisticamente significativa. A diferença está, né, nesses resíduos ajustados maiores do que 12, certo? 12, menos 12,1. Então, quer dizer que a diferença está entre as pessoas que fazem exercício físico apenas e usam maconha de forma recreativa, certo? E nas pessoas que usam maconha de forma mais intensa. Então, é aqui que está a diferença entre os grupos que causou a associação significativa. Só uma coisa que eu esqueci de avisar é que o teste exato de ficha também é outro teste, certo? Que pode ser utilizado, mas ele é um teste substituto do teste Q quadrado, quando eu tenho um pressuposto que ele é quebrado, certo? Um pressuposto do Q quadrado é que eu tenha mais de 20% dos casos, certo? Com valores esperados acima de 5%. Ou seja, eu não posso ter células aqui com valores muito baixos, certo? Com contagens muito baixas e com valores esperados abaixo de 5%. Isso acontece quando eu tenho amostras muito pequenas, ou seja, amostras abaixo de 25 pessoas, certo? Então, quando eu tenho amostras muito pequenas, é preferível já utilizar o teste exato de Fischer, certo? Que eu vou pedir na mesma aba do teste Q quadrado, certo? Eu vou pedir aqui essa opção, na verdade, a opção exato, certo? E quando eu pedir essa opção exato, ele vai nos informar o exato de Fischer, certo? O exato de Fischer ele também pode ser apresentado na tabela sem a gente pedir, certo? Quando o próprio programa ele detecta que existem células que têm um valor esperado abaixo de 5%, certo? Então, nesses casos, o próprio teste ele vai nos informar e vai rodar o exato de Fischer para a gente, certo? Kaline, mais uma pergunta no chat. Esse 12 do valor ajustado é um valor fixo ou próprio deste banco de dados? Do valor ajustado, o valor fixo para resíduos ajustados é acima de 2, certo? Então, eu tenho aqui esse 12, quer dizer que o resíduo padronizado foi 12,1. Então, o valor Z, que é o resíduo padronizado, foi alto, certo? E ele quer dizer o quê? Que a diferença entre o valor esperado, houve uma diferença entre o valor esperado, a contagem esperada e a contagem verdadeira, certo? Vamos treinar essa interpretação aqui para ficar mais claro. Quando existe uma diferença entre a contagem, né, observada e a contagem esperada, então quer dizer que vai existir uma diferença significativa, certo? Vamos olhar aqui nesta primeira célula, né? Pessoas que fazem exercício físico e que usam maconha de forma recreativa, certo? Então, eu tenho que o valor esperado é 327, certo? Mas o valor observado, que é a contagem real, o que existe no meu banco de dados, é 442. Então, o que é que a gente vê aqui? Que o valor observado é maior que o valor esperado. Logo, quer dizer que pessoas que usam maconha de forma apenas recreativa
fazem mais exercício físico, certo? E essa diferença foi significativa, porque a diferença entre valor esperado e valor observado foi acima de um resíduo ajustado de 1,96, então foi 12,1, certo? Então é super interessante a gente saber comparar, né, essa contagem observada e a contagem esperada para saber, houve um aumento, houve uma diminuição, existe mais para determinado grupo ou menos, então isso a gente vai observar pela diferença entre o valor observado e o valor esperado, certo? Então, aqui foi 12 porque realmente foi um valor de resíduo ajustado muito alto, mas ele sendo acima de 2 já é significativo, certo? Sim. Então, vamos seguindo aqui. Olha, esse teste também nos deu, né, além dele dar o nível de significância, da gente descobrir onde está a associação significativa, né, ele também dá uma medida de tamanho de efeito. Então, essas medidas de tamanho do efeito, temos aqui o Phi, certo? E o V de Kramer. Então, elas não têm um consenso na literatura de quão alto deve ser, certo? Mas se a gente comparar com outros tamanhos de efeito, a gente vê que foi um tamanho de efeito aqui moderado, certo? 0,34. Então, além da gente reportar no nosso artigo, né, o Q quadrado, o valor do Q quadrado e o nível de significância, a gente também pode reportar o tamanho do efeito também, certo? De forma complementar. Porque existe na estatística mais atual um grande debate sobre o nível de significância. O nível de significância, ele geralmente ele dá muito baixo quando tem amostras maiores. Mas aí fica a pergunta, né? Foi significativo, mas será que essa diferença, essa associação é importante? Então, para responder isso, a gente tem as medidas de tamanho de efeito, que nos dá, né, essa informação de forma complementar. Qual o tamanho do efeito dessa associação? Ou qual o tamanho do efeito dessa diferença, né? Então, sempre nos estudos mais atuais, a gente está vendo, né, tanto o nível de significância como o tamanho do efeito também, certo? Vamos seguindo aqui, porque tem muita análise para fazer ainda, para mostrar para vocês, e qualquer dúvida, podem perguntar, certo? Seja por áudio ou mandando aí por mensagem para alguém ler para mim. Pronto, nós podemos seguir agora com uma estatística de associação também, certo? Mas de associação entre variáveis que são contínuas, certo? Então, como saber... Então, eu tenho uma variável que ela é contínua. Por exemplo, atenção, raciocínio, idade. Essas variáveis são consideradas contínuas porque elas podem assumir vários valores aí num dado intervalo, certo? Então, nós podemos atribuir média, desvio padrão com essas variáveis. Então, são variáveis que são contínuas. Primeiro, eu preciso saber se tem uma distribuição normal ou não, para saber qual teste de correlação eu vou utilizar, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer esse teste de normalidade para a gente tomar a decisão de qual tipo de teste a gente vai utilizar. Uma correlação paramétrica ou uma correlação não paramétrica. Então, para fazer esse teste de normalidade, a gente vem aqui em analisar estatística descritiva e vem explorar. Vejam que no explorar, não sei se dá para ver, mas quando vocês abrirem o programa aí, tem uma curvinha normal aqui, certo? Que já ajuda a gente a lembrar onde que faz esse teste, certo? Então, suponha que eu quero correlacionar a idade com a atenção, né? Tem a hipótese aí de que o nível da atenção das pessoas está correlacionado com a idade, certo? Então, eu vou testar a distribuição normal dessas duas variáveis, que são aqui contínuas no meu banco de dados, certo? Mas para fazer esse teste de normalidade, eu preciso vir aqui em gráficos. Então, eu vou clicar aqui em gráficos de normalidade com testes, certo? Ao clicar nele, eu posso seguir, que vai sair aqui várias tabelas, certo?
Eu tenho aqui uma tabela, apareceu, na verdade, duas tabelas. Uma tabela para a idade e uma tabela para a atenção concentrada, certo? E aqui eu tenho vários valores, como média, mediana. Um valor que é interessante para a gente identificar se existe normalidade é a assimetria. Por quê? Os dados não normais terão uma assimetria muito grande, dado que a distribuição de normalidade ela é simétrica, certo? Então, se eu tiver uma assimetria acima de 1,5, acima de 2, eu já tenho que é um indicativo de não normalidade, certo? Mas, para saber realmente testar a hipótese de normalidade, eu posso olhar apenas nessa tabela aqui, ó, testes de normalidade, certo? Nessa tabela vão aparecer dois testes de normalidade. O teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov e o teste Shapiro-Wilk. E lembra que eu falei que esses testes é necessário que o p-valor seja acima de 0,05 para considerar normal. Então, aqui a gente vê que o sig desses testes foi abaixo de 0,05. Então, quer dizer que os meus dados, eles não têm distribuição normal, certo? Então, já é aqui uma limitação para os meus testes paramétricos, dependendo do teste que eu vou utilizar, certo? E qual teste escolher? Kolmogorov-Smirnov ou Shapiro-Wilk? Né? Eu vejo que o teste de Shapiro-Wilk, ele é o mais utilizado porque ele é mais confiável, certo? Mas também uma divisão em relação ao número da amostra. O teste de Shapiro-Wilk, ele é mais utilizado quando eu tenho amostras menores que 50, e o Kolmogorov-Smirnov quando eu tenho amostras maiores do que 50, certo? Então, se eu quiser escolher qual teste reportar, eu posso utilizar esse critério do tamanho da amostra, certo? E a única coisa que eu preciso reportar é o nível de significância. Se ele deu significativo, então quer dizer que não há normalidade, certo? Então, também saem outras coisas. Esse aqui é um diagrama de cauda de folhas, que ele é tipo um histograma deitado, certo? Então, a gente vê esse histograma assimétrico. E a gente... Oi. Tem uma pergunta no chat de Giovana. Ela pergunta: como posso determinar, então, o tamanho de efeito? Qual é o valor que se tem como base? Pronto. O valor que se tem como base em alguns livros, né, como, por exemplo, o Andy Field, que é um livro Descobrindo a Estatística com SPSS, ele diz que para a área de humanas, que é a minha área, né, e para a área da saúde também, o tamanho do efeito esperado é que ele seja acima de 2, para ser um efeito baixo, certo? Em torno de 0,3, 0,4 no efeito moderado, e acima de 0,50 já é um efeito forte, certo? Mas vai depender muito da área da pessoa. Se a pessoa for da área de exatas, um tamanho de efeito de 0,20 é um efeito muito baixo, certo? Então, dependendo da área, né, de conhecimento da pessoa, a gente vai ter parâmetros diferentes. Mas temos que alguns pesquisadores, como o Andy Field, ele diz que acima de 50 é alto. Outros livros temos que acima de 0,70 é considerado um tamanho de efeito forte, certo? Então, vai depender muito da literatura que você está se baseando. Então, aqui a gente viu que não existe normalidade, certo? Eu tenho aqui esses valores aqui, ó, nesse gráfico box plot, que esses valores indicam valores muito baixos, certo? Porque eles muito altos, aliás. Veja que eles estão acima do intervalo aqui interquartílico do gráfico, fazendo com que essa distribuição ela seja assimétrica, certo? Então, o que é que nós vamos fazer quando eu tenho né, variáveis que elas são contínuas, eu tenho um banco de dados que ele é muito grande, como esse, tem quase 2.000 pessoas, eu tenho duas opções. Ou eu faço estatísticas não paramétricas, certo? Porque tem esse pressuposto da normalidade, ou eu posso fazer uma transformação dos meus dados, certo? Vamos recorrer primeiro à estatística não paramétrica. Então, para fazer a estatística não paramétrica, para correlacionar essas duas variáveis, a gente vem aqui, correlacionar bivariável.
Então, as variáveis que eu quero correlacionar é a atenção e a idade, certo? Mesmo sabendo que não deu normal. Eu posso pedir na mesma aba a correlação paramétrica e a não paramétrica. Eu tenho aqui a correlação de Pearson, que é a paramétrica, e a correlação de Spearman, que é a mais utilizada, não paramétrica, certo? Eu tenho aqui também o tal de Kendall, mas ele é muito pouco utilizado e ele é mais utilizado em bases de dados muito grandes, certo? Tem essa diferenciação do Spearman. E eu posso clicar em OK. Quando eu clico em OK, vai aparecer a minha estatística, certo? A minha correlação de Pearson, que seria paramétrica, e a minha correlação de Spearman, que seria não paramétrica. Então, geralmente elas dão parecidas, certo? Mas a correlação de Spearman, ela pode ser mais poderosa quando eu tenho uma base de dados menor, certo? Então, ela consegue detectar uma correlação significativa quando eu tenho um número de participantes reduzidos, por exemplo. Então, aqui aparece a tabela de correlação, que é uma matriz, certo? Uma matriz espelho, porque a gente tem aqui uma diagonal, né? E os mesmos valores acima e abaixo dessa diagonal. Então, o que é que eu tenho que olhar? O encontro das variáveis, né? Eu tenho aqui a atenção concentrada correlacionada com a atenção concentrada dá 1, porque eu tenho a mesma variável, certo? E a atenção concentrada correlacionada com a idade deu menos 0,098. E o SPSS, ele já me indica quando a correlação ela é significativa. Ele coloca 2 asteriscos do lado do coeficiente de correlação, indicando que essa correlação tem um nível de significância abaixo de 0,01. Né? Eles dão esse ponto de corte aqui para avisar para a gente se essa correlação ela foi significativa. Foi significativa, foi uma correlação muito baixa, certo? Mas foi significativa, pode ter sido, né, justamente porque eu tenho uma amostra muito grande. Então, quanto maior a amostra, maior a quantidade de chances de obter resultados significativos. E eu tenho que essa correlação, ela é negativa. Então, quando eu tenho uma correlação negativa, como é que eu interpreto ela? A correlação negativa indica que as variáveis elas estão caminhando em sentidos opostos. Ou seja, quando uma variável aumenta, a outra diminui, certo? Então, colocando para esse exemplo aqui, quanto maior a idade da pessoa, menor a atenção da pessoa. Vejam que as variáveis estão caminhando em sentidos opostos, certo? Ou vice-versa, quanto maior a atenção que a pessoa tem, menor a idade, certo? Então, aquelas pessoas, por exemplo, mais jovens, têm maior capacidade de atenção, certo? A gente sabe que essa correlação é só para exemplificar, certo? E a gente pode reportar assim, que o R deu menos 0,09, foi significativo, e foi uma correlação negativa, ou seja, quanto maior a atenção, menor a idade. E uma observação é que nos testes de correlações, nós não podemos inferir causalidade, nós não podemos dizer que a idade causa uma menor atenção, certo? Apenas que essas duas variáveis, elas estão correlacionadas linearmente, certo? Se eu ver a correlação de Pearson, eu vejo um resultado, correlação de Spearman, perdão, eu vejo um resultado parecido, foi menos 0,08. Então, foi muito parecido, indicando a mesma coisa, né? Uma correlação negativa, quanto maior a atenção, menor a idade, ou vice-versa, certo? Então, temos aqui uma exemplificação de dois testes, um deles é paramétrico, que é a correlação de Pearson, e o outro é não paramétrico, que é a correlação de Spearman. Mas tem algumas pessoas que querem, né, realmente fazer uma correlação paramétrica. Eu quero fazer um teste paramétrico, eu tenho uma amostra muito grande, então o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma transformação dos meus dados, certo? Como que eu posso fazer essa transformação? Eu posso transformar a minha variável de maior interesse em logaritmo, certo? É muito utilizado quando eu tenho variáveis do tipo tempo, tipo variáveis que têm alta variabilidade, então elas são mais sensíveis de
de dar padrões de assimetria, certo? Por exemplo, dinheiro, valores assim, que realmente tem muita variabilidade. Então, eu posso fazer uma transformação dos meus dados. Como? Transformando em logaritmo, certo? Ao transformar em logaritmo, eu vou fazer com que os dados eles tenham uma distribuição mais próxima do normal e posso fazer minha análise, né, normal, utilizando a minha variável logaritmizada, certo? Como é que a gente faz? A gente vem aqui em calcular a variável, e a gente pode colocar o nome da variável, log, por exemplo, log idade, certo? Por exemplo. Então, a gente vem aqui na opção de grupos de funções aritmética e vem aqui em log de 10. Então, pega essa setinha e escolha qual a variável que eu quero logaritmizar. Qual a variável que eu quero deixar uma distribuição mais próxima da normal. Então, eu vou pegar aqui idade e eu clico em OK. Ao fazer isso, o banco de dados me dá uma nova variável, certo? Log de idade. Então, esse valor está transformado em logaritmo. Então, ele vai ter uma distribuição mais próximo do normal. E eu posso utilizá-lo em substituto nas minhas análises, certo? Aqui uma dica extra. Se vocês quiserem fazer testes paramétricos, mesmo quando a distribuição ela não é normal, certo? Então, aqui uma dicas apenas, mas vamos seguir. Então, aqui eu mostrei para vocês quando eu quero associar ou quando eu quero correlacionar, certo? Mas quando eu quero comparar condições ou comparar grupos, certo? Então, já vai aí outra família de testes, certo? De testes de comparação. Então, eu posso perguntar aqui no meu banco de dados se existe diferença, por exemplo, de raciocínio entre homens e mulheres, certo? Se existe diferença de atenção entre pessoas que fazem uso da maconha, certo? Se eu for fazer uma comparação entre homens e mulheres, eu tenho apenas 2 grupos, certo? Então, eu vou fazer teste T independente ou teste de Mann-Whitney, que seria o substituto não paramétrico, certo? Então, vou mostrar para vocês essas duas opções, a paramétrica e a não paramétrica, quando eu quero comparar 2 grupos. Então, vamos lá. Vou iniciar primeiro com a paramétrica, certo? Então, a gente vai comparar médias, teste T para amostras independentes. Então, vamos dizer que eu queira comparar o raciocínio de homens e mulheres, certo? Ao passar o sexo para a variável de agrupamento, eu preciso definir os grupos. Quando eu for definir esses grupos, eu tenho que saber qual foi a codificação que eu usei. Se eu usei 1 ou 2, se eu usei 0 e 1, certo? Nesse banco de dados foi 1 e 2. Então, eu vou aqui 1 e 2. E posso pedir apenas isso, certo? Outra dica muito interessante é que quando eu não tenho distribuição normal, ou eu posso logaritmizar, ou eu posso fazer um bootstrapping, certo? O bootstrapping, ele vai fazer uma simulação gerando mais 1.000 respostas, ou eu posso aumentar aqui para 5.000 respostas, certo? É como se fosse aumentar o meu banco de dados com base em simulações, em amostras aleatórias. Ao fazer isso, ele vai me dar um resultado, certo? Que eu posso generalizar esse resultado, sem me preocupar tanto com essa questão de normalidade dos dados, certo? Então, eu vou clicar aqui, mas ao clicar pode demorar um pouco para rodar, certo? Então, paciência um pouquinho, porque ele vai gerar mais 1.000 simulações, certo? Só para vocês terem essa nova ferramenta, para quem não sabe, sobre o bootstrapping, certo? Esse bootstrapping, enquanto roda, ele vai me dar valores também de intervalo de confiança de 95% para todas as estatísticas que aparecerem, certo? Então, eu tenho aqui, ó, as estatísticas do teste e os intervalos de confiança do bootstrapping, certo? Então, com essa ferramenta do bootstrapping, vocês podem fazer generalizações, certo? Maiores justamente com esse critério de aleatorização, de simulações de bancos de dados. Então, vamos aqui começar a interpretação do teste T, né? Quando eu quero comparar 2 grupos.
Então, o teste T, ele primeiro nos dá estatísticas descritivas, certo? Então, ele vai me dar aqui a média de homem e a média das mulheres, assim como o desvio padrão também, certo? Então, eu tenho aqui que a média de raciocínio dos homens é 20,66 e das mulheres é 20,52. Então, a gente vê aqui que não tem tanta diferença olhando apenas para as médias, certo? O desvio padrão foi 4,74 para os homens e 4,75 para as mulheres. Então, o que é que eu vejo aqui também, só olhando as estatísticas descritivas, é que a variabilidade é similar. Os desvios padrões são parecidos, o que já faz com que aquele pressuposto de homogeneidade e variâncias possivelmente será acatado, certo? Aqui eu tenho também o viés, que é o viés do bootstrapping, erro padrão e o intervalo de confiança para todas essas medidas aqui, o intervalo de confiança para a média e o intervalo de confiança para desvio padrão. Então, seguindo olhando pela estatística descritiva, eu já vejo que não tem tanta diferença das médias. Mas será que essa diferença ela foi significativa? Então, eu vou olhar aqui para o teste T, certo? Então, o teste T, ele vai aparecer, na verdade, 2 testes para a gente. O primeiro teste é o teste de Levine, que é um teste de homogeneidade de variâncias. Eu já vi muita gente errando, olhando o nível de significância do teste T dentro do teste de Levine. Então, cometendo esse erro, que é totalmente gritante, porque o teste de Levine, ele verifica apenas se existe homogeneidade de variâncias. Então, se o teste de Levine ele for acima de 0,05, o nível de significância, quer dizer que existe homogeneidade de variância, ou seja, as variâncias dos 2 grupos são similares, certo? São iguais. E esse teste do Levine, ele está aqui justamente para a gente decidir se a gente olha o valor do teste T para variâncias iguais ou para variâncias não iguais, certo? Quando esse valor de sig, ele dá abaixo de 0,05, vai me dizer que não existe homogeneidade de variâncias. Então, eu vou olhar nessa linha de baixo, onde ele vai fazer uma correção dos meus dados, para quando essa homogeneidade, ela é violada, certo? Então, quando esse sig ele der baixo, eu vou olhar para a linha de baixo, certo? A linha de variâncias iguais não assumidas. Como esse sig ele deu alto, ou seja, ele deu acima de 0,05, quer dizer que existe homogeneidade de variâncias, então eu vou olhar para a linha de cima, certo? E o que é que eu preciso olhar? Eu preciso olhar o valor do teste T, certo? Quando esse teste T ele é abaixo de 1, geralmente ele dá um resultado não significativo, certo? E eu tenho aqui os graus de liberdade. Os graus de liberdade do teste T é o número da amostra menos 2, certo? Menos 2, porque a gente tem 2 grupos que são o sexo, né? Feminino e masculino. E aqui eu tenho o nível de significância, que não foi significativo. Isso quer dizer que não existe diferenças de raciocínio entre homens e mulheres, certo? Essa seria a interpretação aí do teste T. E aqui eu tenho a diferença média. Essa diferença média é basicamente uma média menos a outra, aquela que estava lá acima, na tabela de cima. Tenho aqui o erro padrão para essa diferença, e aqui eu tenho o intervalo de confiança também para a diferença, certo? Quando esse intervalo de confiança, ele passa pelo 0, certo? A gente tem aqui, quando o valor é negativo e o outro é positivo, então quer dizer que o intervalo ele passa pelo 0. Quando ele passa pelo 0, quer dizer que a diferença entre os 2 grupos pode ser 0. Então, não existe diferenças entre os 2 grupos, certo? Então, a gente pode olhar, né, se há diferenças tanto pelo nível de significância, quanto pelo intervalo de confiança. Alguém tem alguma dúvida, tá, então, em relação ao teste T? Pode prosseguir, Kaline. Até agora ninguém colocou nada no chat. Pronto. Então, agora, gente, vou comparar esse mesmo teste, mas utilizando uma estatística não paramétrica, certo? Que seria o teste de Mann-Whitney, quando eu quero comparar 2 grupos independentes.
Então, para isso, eu venho aqui em analisar testes não paramétricos, certo? E venho em duas amostras independentes, porque são homens e mulheres, cada pessoa participa apenas de um grupo. E já está selecionado aqui o teste Udi-Mann-Whitney, certo? Esse teste Udi-Mann-Whitney, em alguns livros ou em alguns outros programas, ele também é chamado de teste da soma de Wilcoxon, certo? Não vou utilizar o nome Wilcoxon porque tem outro nome, outro teste com o mesmo nome, então vai gerar confusão. Mas se vocês verem esse nome, soma de Wilcoxon, então está se referindo a uma comparação de grupos, uma comparação de grupos independentes, certo? Então tem esse aqui, teste de Mann-Whitney, e eu posso utilizar a atenção ou o raciocínio. Vamos testar a atenção? Então, a atenção em relação ao sexo, certo? 2 grupos. E eu preciso também definir quem são esses grupos. São o grupo 1 e 2. Aqui em opções eu posso pedir descritiva, mas não vai ser muito informativo. E só, certo? Então, vamos clicar. Então, o teste de Mann-Whitney, ele apareceu essa estatística descritiva, mas ele não me deu uma estatística descritiva separada por grupo, que era o que eu queria, certo? Apareceu aqui a média, e quando eu estou reportando estatísticas não paramétricas, é interessante que, além da média do desvio padrão, coloque também a mediana, certo? E não sei se alguns de vocês já ouviram falar, por exemplo, os testes não paramétricos, eles fazem comparações de medianas. Não sei se alguém já ouviu falar, mas essa informação é errada, certo? Os testes não paramétricos, eles não fazem comparações de medianas. Nesse teste específico, ele vai fazer uma comparação de rankings. Ele vai pegar todas as pontuações, colocar numa ordem, certo? Essas ordens, esse ranqueamento, ele vai fazer um somatório separado para cada grupo, e é esse somatório que ele vai comparar. Por isso está aqui, ó, soma dos postos, certo? E o posto médio, que seria a média dessa soma dos postos. Então, o grupo que tiver a maior soma dos postos, que seria a somatória daquela ordenação que foi feita, é maior aquela variável naquele grupo, certo? Então, a gente vê aqui que tem uma maior soma dos postos nos homens, tá vendo? E o posto médio, que seria a média dessa soma, também está maior nos homens, certo? Então, quer dizer aqui que, possivelmente, nessa amostra, há uma maior atenção dos homens do que das mulheres, certo? Vamos ver se essa diferença foi significativa. Então, a gente tem aqui o teste de Udi-Mann-Whitney, que seria a estatística do teste, certo? Essa estatística, ela deu muito alta aqui, porque eu tenho uma amostra realmente muito grande nesse banco de dados, certo? Eu tenho outras estatísticas aqui, que é o Wilcoxon W, lembra que eu falei que o nome desse teste também é Wilcoxon, certo? Mas a título de utilização, de maior utilização nos artigos, eu utilizo mais esse Udi-Mann-Whitney, certo? Eu posso apresentar esse Udi-Mann-Whitney, e junto com o nível de significância. Ele foi significativo, então quer dizer que existem diferenças de atenção entre esses dois grupos, certo? Um valor super interessante aqui é esse Z, certo? Esse Z é a estatística do teste padronizado. E quando essa padronização ela dá um resultado acima de 1,96, seja negativo ou seja positivo. Quando dá acima de 1,96, quer dizer que o resultado vai dar significativo, certo? Então, a gente pode reportar nos nossos trabalhos ou esse valor de Z junto com o SIG, ou o valor de Mann-Whitney junto com o p-valor, certo? Que é o SIG, tá certo? E uma coisa interessante dos testes não paramétricos, né? É que a gente pode calcular o tamanho do efeito desse teste, pegando o valor do Z, certo? O SPSS não faz para mim, mas eu posso calcular no Excel como que faz o tamanho do efeito
para esse teste não paramétrico, para teste de comparações não paramétricos, eu pego o valor do Z e divido pela raiz quadrada do número de participantes da minha amostra, certo? Ao fazer isso, eu vou ter um valor de R, que é o tamanho do efeito para os testes não paramétricos, certo? Então, por isso que esse valor de Z é interessante, certo? A gente pode utilizar ele para calcular o tamanho do efeito. E quando esse tamanho do efeito ele é acima de 0,50, é considerado um efeito forte, certo? Então, vamos seguindo aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre o teste de Mann-Whitney? Não, né? Vamos seguir. E agora, quando eu quero comparar mais de 2 grupos, quais testes eu vou utilizar? Então, eu vou utilizar a ANOVA, quando eu tenho uma estatística paramétrica, ou vou utilizar o teste de Kruskal-Wallis, quando eu vou querer fazer uma estatística não paramétrica, certo? Então, vamos aqui mostrar a ANOVA. A ANOVA de um fator. Então, comparação de médias, ANOVA de um fator. Por que um fator? Né? O fator ou ANOVA de uma via, que é chamado. É porque eu vou ter apenas uma variável independente, que seria a variável de grupo, certo? Eu tenho aqui o uso da maconha como uma variável de grupo. Eu tenho 3 níveis de uso da maconha, 3 categorias. E posso comparar a atenção, né? Será que existe diferença da atenção das pessoas dependendo do uso da maconha? Certo? Então, eu posso pedir aqui em opções descritivas, que vai me dar média, desvio padrão, certo? Posso pedir tamanho do efeito, certo? Posso pedir o teste de homogeneidade, que é o teste de Levine, e só. E posso também pedir o bootstrapping se a gente quiser fazer aquela generalização quando a gente não tem uma distribuição normal. Também posso pedir posteriori, aqui essa tradução, que na verdade são os testes pós-hoc, ou comparações múltiplas. Porque a ANOVA, ela vai me indicar que existe alguma diferença, mas ela não vai dizer onde está a diferença. Qual grupo que é diferente de qual, né? Já que eu tenho 3 ou mais grupos. Então, para fazer essa comparação pareada, ou eu fazia vários testes de T, comparando um grupo com outro, o que aumentaria o erro do tipo 1, ou eu venho fazer o pós-hoc, que é uma comparação pareada, fazendo uma correção, certo? O nome dessas correções são os nomes dos testes pós-hoc. Existe, pelo menos no SPSS, aí, todos esses tipos de testes pós-hoc, certo? Mas o mais utilizado é o de Bonferroni. Tem o teste de Tukey também, quando eu tenho mais grupos, certo? O teste de Sheff também, que ele é mais utilizado. Mas eu vou escolher aqui de Bonferroni, certo? Para a gente fazer essas comparações pareadas. Vou clicar em OK. Como eu tinha deixado lá no teste T a opção de bootstrapping, ele ativou o bootstrapping para todas as minhas análises. Vejam que apareceu o bootstrapping aqui também. Eu vou desmarcar o bootstrap aqui do teste T que eu tinha deixado, para ele não fazer mais isso. Então, bootstrapping desativado, certo? O SPSS, quando bota bootstrap para um teste, ele faz bootstrapping para todos os outros testes. Então, eu vou aqui, configurar, e vou rodar novamente a minha ANOVA para não aparecer esse bootstrapping que fica muita informação, certo? O bootstrapping está desativado aqui. Pronto. Pronto, apareceu uma tabela com menos informações, certo? A primeira tabela, ela é descritiva. Então, eu vou ter o número de participantes em cada grupo, a média, o desvio padrão, certo? Então, o que é que eu vejo aqui? Existe uma maior média de atenção naquelas pessoas que usam menos maconha. Foi 26,07, certo? Aí, será que essa diferença é significativa? Primeiro, a gente tem que ver o teste de Levine, que é um pressuposto da ANOVA. O teste de Levine foi significativo, ou seja, não foi o resultado que a gente queria. Porque quando o teste de Levine é significativo,
quer dizer que não existe homogeneidade das variâncias. Se a gente olhar os desvios padrões, a gente vê que os desvios padrões são diferentes. Tem um grupo que tem um desvio padrão maior, certo? Então, justamente pelos desvios padrões estarem bem diferentes entre os grupos, o teste de Levine ele deu significativo, ou seja, indicando que não há homogeneidade. Mas mesmo assim, vamos prosseguir a análise a título de interpretação, certo? Aqui está o resultado da NUVA, certo? Aqui eu tenho alguns valores do modelo que foi construído matematicamente, mas vamos olhar o que mais importa aqui, que é o valor do F da ANOVA, o SIG e o nível de o valor do grau de liberdade, certo? Na ANOVA, o grau de liberdade é o número de grupos menos 1. Como eu tinha 3 grupos, que seriam os níveis da maconha, então o grau de liberdade foi 2. O F, na ANOVA, também quando ele é acima de 1, ele vai tem mais chance de ser significativo. Se ele dá abaixo de 1, ele não vai ser significativo. Ele foi muito alto aqui, porque eu tenho uma base de dados muito grandes e uma base de dados fictícia, certo? E tenho o nível de significância. Então, o que é que eu posso reportar, né, nos meus resultados? O F, junto com os graus de liberdade, e o nível de significância, certo? E, então, eu observei que existe diferença entre os grupos, mas onde está essa diferença? Né? Para saber onde está essa diferença, eu preciso vir aqui em comparações múltiplas. E ele vai fazer comparações repetidas, certo? Então, aqui, o grupo que utiliza maconha recreativa com aquele que utiliza a maconha de forma moderada. Tem o grupo que utiliza recreativo comparado com o que usa de forma intensa, certo? O que é importante olhar? O SIG, certo? Então, aqui eu tenho que o SIG foi diferente para todas as comparações pareadas que eu fiz, certo? O teste pós-hoc ele vai fazer todas as comparações possíveis. Então, quer dizer que existe uma diferença significativa e os grupos diferem entre si, certo? Se alguma dessas comparações elas fossem não significativas, eu teria que reportar nos meus resultados, né? Dizer, por exemplo, que apenas 2 grupos diferenciaram entre si, mas que um grupo não diferenciou dos demais, por exemplo, certo? Então, é muito importante quando a gente fizer a NOVA, a gente também pedir as comparações múltiplas, pois nem sempre a diferença acontece em todos os grupos, como aconteceu aqui nesse exemplo, certo? Um tamanho de efeito muito utilizado na ANOVA é o D-Coin. O D-Coin, ele não é calculado no SPSS, certo? Existem calculadoras online, você coloca calculadora D-Coin, certo? E para calcular esse D-Coin, é basicamente as médias, junto com os desvios padrões, e ele vai fazer esse cálculo, né? Se esse D-Coin é o mesmo que a gente utiliza para outros tamanhos de efeito, né? Se for acima de 0,50, é um tamanho de efeito forte, certo? Então, não tem no SPSS da DCOI, mas se vocês procurarem calculadoras online, ou mesmo no Excel, pode colocar a fórmula do DCOI, é interessante, porque a gente pode colocar o DCOI para cada comparação múltipla, certo? Recreativo diferenciou de moderado, foi significativo, e o D-Coin foi 0,30, certo? 0,50. Então, a gente vê que houve uma diferença significativa, mas essa diferença, ela foi importante? Ela tem um tamanho de efeito alto? Muitas vezes, na área da saúde, a gente tem diferenças que elas não são significativas, mas quando a gente vai fazer o tamanho do efeito, a gente vê que é um tamanho de efeito importante, um tamanho de efeito alto. Então, vale a pena testar, né, aquele resultado em uma amostra maior, em outras coletas de dados, certo? Então, novamente, eu bato na tecla. Não use apenas o nível de significância, também veja um tamanho de efeito. Outra forma de ver o tamanho do efeito que o SPSS dá é quadrado, certo? O eta ao quadrado eu não tinha pedido, mas ele vem aqui em opções. Aliás, ele não vem na NOVA de uma via, ele vai vir aqui em modelo linear geral. Então, aqui eu coloco a minha variável dependente e os meus grupos e peço
né, o tamanho de efeito aqui, ó. E ele vai me dar esse eta parcial ao quadrado, que é uma medida também de tamanho de efeito, que vai ser a variância explicada, né? Quanto de variância explicada existe da diferença entre os grupos, o quanto que usar maconha explica a atenção, certo? Diferenças na atenção. Então, quem tiver curiosidade de ver o tamanho de efeito para a nova, pode recorrer a esse caminho que eu mostrei para vocês, certo? E quando eu quero fazer uma comparação de 3 grupos ou mais, um teste não paramétrico, a gente vai fazer o teste de Kruskal-Wallis, certo? O teste de Kruskal-Wallis, ele tem 2 caminhos. Um caminho que é mais conhecido, que é aqui em testes não paramétricos, e eu venho aqui em K amostras independentes, ou seja, os grupos são diferentes entre si, e já está aqui marcado como H de Kruskal-Wallis. Então, a estatística do Kruskal-Wallis vai ser a estatística H, certo? E eu vou colocar aqui a minha variável teste e minha variável de agrupamento. Então, eu vou colocar a mesma que eu fiz no teste da ANOVA. Então, é o mesmo teste, o mesmo objetivo, comparar 3 grupos, certo? Sendo que utilizando uma estatística não paramétrica. E eu tenho aqui que definir a amplitude. O valor mínimo era 1 e o valor máximo era 3, porque eu tinha codificação 1, 2 e 3. E eu posso vir aqui, pedir descritivo. E eu posso pedir também exato, certo? Para todas as estatísticas não paramétricas, eu vou ter um p-valor assintótico e um p-valor exato, certo? Eu posso escolher qual eu vou utilizar. Geralmente, o assintótico, ele fica no default do SPSS, certo? Então, eu posso escolher um ou outro, mas eu vou deixar aqui o assintótico para vocês. Ok. Pronto. O Kruskal-Wallis já rodou. Então, eu quero saber se há diferenças de atenção entre diferentes níveis do uso da maconha, certo? Assim como o teste de Mann-Whitney, ele vai fazer uma análise, uma comparação de postos, certo? E a gente vai olhar quem tem maior posto, certo? E se essa diferença ela foi significativa. Então, aqui eu tenho o teste de Kruskal-Wallis, ele vai me dar, no lugar da estatística H, ele vai me dar o nome Qi quadrado, certo? Então, quando eu for reportar esse teste de Kruskal-Wallis, coloca o valor do Qi quadrado, o valor do grau de liberdade e o nível de significância assintótico, certo? Então, aqui eu vi que há diferenças entre esses 3 grupos, mas o Kruskal-Wallis, ele não faz comparações pareadas. Ele não vai me dizer onde está essa diferença, certo? Até a versão 19 não tinha a opção de fazer comparações em pares do teste de Kruskal-Wallis, mas da versão 20 em diante, a gente pode fazer o Kruskal-Wallis por outro caminho, que eu vou ensinar aqui para vocês, certo? Que seria analisar testes não paramétricos, amostras independentes, já que os grupos são diferentes, certo? E eu vou clicar aqui em customizar a análise. Em campos, eu vou dizer quais são as variáveis que eu quero comparar, certo? Eu quero comparar a atenção em relação ao uso da maconha. Kaline, uma dúvida de Valesca. Qual o p-valor olhar nos testes não paramétricos, o assintótico ou o exato? Pronto. Eu vou olhar dependendo do número da amostra. Se eu tiver amostras muito pequenas, é melhor utilizar o exato, certo? Porque ele vai fazer correções que vai aumentar o poder de detectar diferenças realmente confiáveis, digamos assim, né? Então, eu vou escolher ou o assintótico ou o exato, dependendo do número da amostra. Como esse banco ele tem uma amostra muito grande, eu deixei como assintótico. Mas se vocês trabalharem com bancos de dados menores,
Então, vocês podem clicar no exato, que ele vai dar um nível de significância que vocês vão considerar, certo? Como mais confiável. Então, obrigada pela pergunta, Valesca, e a gente vai olhar aqui também, né, esse assintótico aqui e o exato nessa aba aqui também. Então, em campos, a gente vai colocar a variável que a gente quer comparar e os grupos. E em configurações, a gente vai customizar os testes e escolher o teste que a gente quer fazer. No caso, a gente quer fazer o Kruskal-Wallis. E eu quero fazer também comparações múltiplas, certo? Então, eu venho aqui em comparações múltiplas e peço para comparar fazer todas as comparações possíveis, certo? Então, eu venho aqui apenas em executar. E essa aba é super interessante porque ela dá uma tabela inteligente. Por que inteligente? Porque ela diz qual é a hipótese nula e já me diz a decisão que eu devo tomar, certo? Diz aqui que a hipótese nula é que a distribuição da atenção, né, é a mesma para todas as categorias, ou seja, não há diferenças de atenção entre os grupos, certo? Tem aqui o teste, e tem o nível de significância do teste, e tem a decisão que eu devo tomar, que é rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula é aquela, né, que os níveis de atenção são iguais. Então, minha hipótese de pesquisa, eu vou aceitar. Então, quer dizer que existe diferenças entre os grupos, certo? E essa tabela é inteligente porque também, se eu der 2 cliques, ela vai aparecer os resultados mais detalhadamente, certo? Então, vai aparecer aqui desse lado o box plot para cada grupo. Então, aqui eu posso ver quem teve maior, quem teve menor pontuação, certo? E aqui eu tenho o número total da amostra, a estatística teste, né, que é o Q quadrado, que deu no mesmo outro caminho, certo? E tem o sig assintótico, né? Não é o exato, aqui é o assintótico. E onde eu posso ver as comparações pareadas? Eu venho aqui embaixo e peço comparações em pares. Então, aqui nas comparações em pares é que vai me dizer se existe diferença entre todos os grupos ou não, certo? Então, aqui eu tenho a soma dos postos de cada grupo, mas a tabela que vai me interessar é essa daqui de baixo, certo? Ela vai me dar a estatística do teste, que é da comparação entre 2 grupos. Aqui está comparando intenso com moderado, então foi significativo. O de baixo está comparando intenso com recreativo. E esse último está comparando o grupo moderado com recreativo. Então, aqui a gente tem todas as comparações possíveis, certo? E o nível de significância. A estatística teste, eu tenho o valor de Z aqui em std.erro, e eu tenho aqui erro da estatística de teste. Esse erro da estatística de teste, na verdade, é a estatística de teste padronizada. Então, é o Z. Se eu quiser calcular o tamanho de efeito desse teste, eu posso pegar cada Z desse, dividir pela raiz quadrada do número da amostra e ter o tamanho de efeito para cada comparação pareada, certo? E aqui eu tenho SIG, eu também tenho SIG ajustado. Então, o mais indicado, e até está destacando aqui em amarelo, né? É a gente olhar o ajustado, certo? Então, super interessante. Em poucos locais eu vi mostrando esse percurso, né? Que é muito mais informativo, né? A gente pode comparar 3 grupos ou mais e fazer as comparações em pares também dos grupos para ver onde está as diferenças, certo? Então, eu posso aqui fechar, né? E abrir essa tabela quando quiser para verificar os resultados mais detalhadamente depois, certo? Então, seguindo aqui, né, que nosso tempo é curto, nós podemos fazer outras comparações, certo? Podemos comparar condições diferentes, ou seja, medidas repetidas. Quando eu vou utilizar outro banco de dados aqui para a gente poder trabalhar melhor, quando eu tenho o mesmo grupo de participantes e eles foram mensurados mais de uma vez, ou eles foram mensurados ao longo do tempo, certo? Aqui eu tenho
3 mensurações da depressão, né? Vamos supor aí um estudo que está verificando um fármaco, um psicofármaco para depressão, certo? Então, primeiro foi visto um nível de depressão antes de utilizar o remédio, certo? Depois de utilizar o remédio, depois de um mês, certo? E tem o follow-up, que foi 6 meses depois do uso do remédio, certo? Aqui vocês podem, né, ter outros exemplos de pesquisa da área de vocês, que também utilizam medidas repetidas, né? Geralmente em experimentos, testando o mesmo grupo em várias condições, em vários momentos diferentes. Então, aqui eu posso fazer comparações de pré e pós, certo? Ou posso fazer comparações entre 3 momentos, certo? Aqui eu tenho comparações que eu vou ter variáveis que elas são numéricas, mas aqui eu também tenho variáveis que elas são categóricas, certo? Então, eu tenho aqui também o nível de cortisol, né, que é um indicativo de estresse, que foi categorizado no banco de dados como desejável ou indesejável. Então, a gente também pode fazer testes de comparação de proporções ao longo do tempo, ou seja, em momentos diferentes, em determinada amostra, certo? Primeiro, eu vou mostrar para vocês a comparação de proporções, certo? Como são dados categóricos, desejável ou indesejável, consequentemente, essas comparações elas vão ser não paramétricas, certo? Porque eu tenho aí tipo de variáveis categóricos. Então, para comparar, por exemplo, o nível de cortisol no primeiro momento, no pré-teste e no pós-teste, eu vou utilizar um teste chamado de McNeema, certo? Então, eu venho aqui em testes não paramétricos, certo? Amostras relacionadas, porque então eu tenho um delineamento dentre participantes. Então, vem aqui amostras relacionadas, venho em customizar análise, porque se eu não customizar a análise, o que é que faz? Essa aba, né, ela vai fazer todas as comparações possíveis, vai pegar todas as variáveis do meu banco de dados e fazer várias análises. Mas eu quero customizar a análise, eu quero indicar exatamente o tipo de análise que eu quero fazer. Então, eu venho aqui em campos e peço, eu quero comparar o pré e o pós, ou seja, cortisol 1 e cortisol 2. Eu estou aqui comparando proporções. E eu vou aqui em configurações para dizer o teste que eu vou utilizar. Eu vou customizar testes e vou vir no teste de McNeema, que são 2 amostras. O teste de McNeema, você pode definir qual o sucesso, ou seja, qual o valor positivo, certo? Pode ser um teste positivo ou negativo. Nesse caso, eu categorizei como desejável e indesejável. Então, eu categorizei como um valor de cortisol desejável, o número 1. Então, o 0 era indesejável, certo? Então, o sucesso é o número 1. E eu vou executar. Então, apareceu aqui outra tabela inteligente, que já me disse para eu reter a hipótese nula, ou seja, não foi significativo a diferença de proporções, né, do cortisol entre o pré e o pós-teste. Então, vamos clicar aqui, né, na tabela para entender por que foi diferente. Então, eu tenho aqui o valor da estatística de McNeema, certo? O valor do teste, 2,76, e tem o valor do SIG, que foi 0,09. Então, foi acima de 0,05, indicando que não houve diferença de proporções do pré para o pós-teste, né, de proporções de indesejável e desejável. Aqui tá, né, as frequências, certo? E o verde é o observado, e o verde é hipotetizado, e o azul é o observado. Se houver diferença significativa entre o observado e o hipotetizado, então quer dizer que as proporções realmente, elas foram diferentes. Nesse caso, não foi, né? Apesar de ter essa diferença aqui, essa diferença de proporções, ela não foi significativa, certo? Então, a gente poderia reportar, né, que fez o teste de McNeema, colocar o valor do teste, colocar o nível de significância e dizer que as proporções de cortisol, elas não foram significativas entre o pré e o pós-teste,
certo? E se eu quiser comparar esse cortisol em 3 momentos, eu vou utilizar outro teste, que é o teste de Cochrane. Então, vem aqui, um recurso do SPSS é você clicar nessa janelinha aqui, ó, a janela, que ela vai me indicar as últimas análises feitas. Então, vou clicar aqui na última e ela vai abrir aquela janela, a última janela que eu coloquei o teste não paramétrico. Então, aqui eu venho em campos e eu vou adicionar o cortisol 3, certo? Eu tenho aqui 3 comparações e eu vou mudar o teste, né? Vou botar o teste de Cochrane porque eu estou utilizando K amostras, ou seja, mais de 2 amostras. Vou definir o sucesso como 1 porque é o desejável. O 1 é o desejável e o 0 é o indesejável. E vou executar a análise. Mais de 2 campos foram selecionados, quer dizer que eu selecionei 2 testes. Então, vou desmarcar o teste de McNeman e manter apenas o de Cochrane. Então, aqui eu tenho o resultado. Olha, já tenho o resultado de que deu diferença significativa. Então, quer dizer que a diferença ocorreu lá no terceiro momento, né, do cortisol. Então, eu venho aqui clicar para confirmar, né, isso que eu falei. Tenho aqui, foi significativo, ó, o sig assintótico, e a estatística do teste eu tenho aqui, e eu tenho que houve, em comparação com os outros, né, graficamente eu posso observar que em comparação com os outros níveis de cortisol, houve um aumento do cortisol desejável no momento 3, certo? Então, no cortisol 3, houve um aumento da classificação, da categorização desejável do cortisol, certo? Aqui eu posso fazer também as comparações em pares, e ele vai comparar cortisol 1 com cortisol 2 com 3 e cortisol 1 com 3. E vai me mostrar que só teve diferença significativa entre o cortisol 3, ou seja, o terceiro momento, e os demais momentos, certo? Então, é super interessante a gente observar essas comparações em pares. Então, a gente iria reportar que houve uma diferença significativa entre os níveis de cortisol, colocaria a estatística teste e falaria, né, comparações em pares evidenciaram que apenas no terceiro momento houve uma diferença do nível de cortisol. Então, vou fechar aqui e seguimos aqui com mais 2 exemplos de teste para vocês. E quando eu quero... alguém tem alguma dúvida nesses testes de McNeman e de Cochrane? Por enquanto, não. Tá todo mundo aí ainda? A maioria das pessoas. Então, que bom, gente. Vamos seguindo aqui, acho que para os duas últimas famílias de testes, que é para comparar variáveis que são contínuas, certo? Comparar de forma pareada, ou seja, as pessoas, elas participaram, né? As mesmas pessoas participaram de 3 momentos diferentes, ou de 2 momentos diferentes. Então, para isso, eu vou utilizar a variável depressão, né? Que ela é numérica. Então, se eu quiser comparar depressão pré e pós, certo? Se eu utilizar uma estatística paramétrica, eu vou utilizar o teste T pareado, certo? Se eu quiser fazer a estatística não paramétrica, eu vou utilizar o teste de Wilcoxon. Eu vou fazer esses 2 testes para a gente aprender a interpretação. Vamos fazer primeiro o teste T pareado. Então, a gente vai comparar médias, teste T de amostras em pares, e vai colocar, eu quero comparar a depressão pré e passar para o outro lado também após, certo? Aqui eu posso pedir opções, tem poucas opções para pedir, só intervalo de confiança, ou poderia pedir o bootstrap, certo? E clicar OK. Então, aqui apareceu, primeira estatística descritiva, a média do pré e do pós, certo? A gente já vê aqui que do pré foi um pouco maior a média de depressão. E a gente tem a correlação entre o pré e o pós, que foi alta, certo? Mas o mais importante é essa terceira tabela aqui, né? Que vai me dizer a diferença entre os 2 grupos, certo?
o desvio padrão dessa diferença, o erro padrão dessa diferença, o intervalo de confiança para a diferença e o mais importante, o valor do teste T, o grau de liberdade e o nível de significância, certo? Então, a gente tem aqui que foi significativo, o que quer dizer que a depressão, ela diminuiu, certo? Comparado ao momento pré, certo? Então, posso dizer que houve uma diminuição significativa entre os dois momentos. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se eu fiz um experimento com remédio, então eu posso dizer que o uso do remédio, né, possivelmente diminuiu os níveis de depressão. Isso porque o resultado ele foi significativo, certo? Poderia ser uma terapia, certo? Fez uma terapia pré e pós, então quer dizer que o efeito daquela terapia foi significativo nos níveis de depressão, certo? Fazendo o mesmo teste não paramétrico, a gente vai vir aqui em analisar testes não paramétricos e a gente vê aqui em duas amostras relacionadas. E vamos colocar depressão pré e depressão pós. E já está aqui selecionado o teste de Wilcoxon, certo? Então, vamos clicar só OK. Esse teste de Wilcoxon, ele também é chamado de teste de postos com sinais de Wilcoxon. Por que tem esse nome sinais? Porque o teste, ele vai, semelhante ao teste de Mann-Whitney, ele vai ordenar, né, todos os scores e depois ele vai fazer uma diferença entre os postos. Se as diferenças forem, né, se a subtração for negativa, ele vai colocar postos negativos. Se a subtração for positiva, ele vai colocar como postos positivos, certo? Se os postos eles forem negativos, então quer dizer que a depressão pós, certo? Ela foi menor do que a depressão pré, porque ao subtrair pós com pré, daria um valor negativo, certo? Ou seja, a depressão é menor no pós do que no pré. Então, o mais esperado é que tenha mais postos negativos, certo? Isso depende muito da minha variável, da minha interpretação. Então, como ele está dizendo aqui que diminuiu a depressão pós da depressão pré, eu tenho o maior número de postos negativos, certo? Eu tenho aqui 95 postos negativos. Então, de 98 participantes, 95 deles tiveram postos negativos, ou seja, 95 deles houve uma redução da depressão, né, comparando o momento pré e o momento pós, certo? Eu tenho aqui a soma dos postos, mas essa soma dos postos é a soma dos postos negativos e soma dos postos positivos. O que é mais importante nesse teste é a gente olhar a estatística do teste, que é a estatística Z, certo? Se essa estatística Z, que ela já está padronizada, for acima de 0,96, independente do sinal, consequentemente vai dar um resultado de significância abaixo de 0,05, que foi o que aconteceu aqui. Então, novamente, a gente tem a mesma inferência, né? Que houve uma redução da depressão entre esses dois momentos, certo? Então, se eu quiser, então, comparar a depressão em 3 momentos diferentes, quais testes eu iria fazer? Eu posso utilizar a ANOVA de medidas repetidas, se for paramétrico, ou a ANOVA de Friedman, se for não paramétrico, certo? Então, vou ensinar para vocês a ANOVA de medidas repetidas. Então, aqui em comparar médias, eu não tenho a opção de ANOVA de medidas repetidas, certo? Eu vou ter que vir aqui em modelo linear geral e vou vir aqui em medidas repetidas, certo? Aqui tem um fator que eu posso nomear de qualquer forma, certo? Mas eu vou nomear como, por exemplo, manipulação, certo? Eu vou ver se a manipulação funcionou ao longo do tempo. E quanto que essa manipulação, né, esse remédio que foi administrado, quantas vezes ele foi administrado, em quantos tempos? Então, eu tenho 3 níveis e vou incluir,
certo? Então, eu vou definir e vou colocar, eu estou no banco de dados errado. Deixa eu fechar aqui. E abrir o banco de dados que tem a depressão. Pronto. Vou vir analisar, modelo linear geral, medidas repetidas. Vou colocar o nome que eu quiser. Vou colocar aqui manipulação. Pode colocar tempo, certo? Vou colocar aqui 3 momentos diferentes. Vou colocar, agora sim. A depressão, vou passar para o outro lado, em 3 momentos diferentes. Então, eu tenho depressão pré, depressão pós, e o follow-up, que foi 6 meses depois, certo? Então, com isso, eu já posso pedir. Eu posso pedir aqui, posteriori, posso pedir opções, ele vai já fazer, na verdade, a comparação múltipla nessa janela de opções. Então, eu venho aqui, comparar efeitos principais, e ele tem algumas opções de comparações múltiplas. Vou deixar do default do SPSS, vou pedir estatística descritiva, tamanho do efeito, só. E continuar. Vou clicar OK. E aqui eu tenho a depressão nos 3 momentos diferentes. Então, aqui eu tenho as estatísticas descritivas, certo? Mede e desvio padrão, mas é interessante, quando for não paramétrico, colocar também a mediana, certo? Aqui eu tenho testes multivariados, que não vão ser importantes para mim, porque eu tenho apenas uma variável, certo? Tenho aqui o teste de esfericidade de Maussley. A esfericidade é outro critério, é outro pressuposto específico da ANOVA de medidas repetidas, certo? A esfericidade, ela quer dizer que as covariâncias entre todos os momentos, certo, são as mesmas. Esse pressuposto, ele geralmente é quebrado, certo? E ele, assim como os testes de normalidade e de homogeneidade, se esse sig ele for baixo, quer dizer que o pressuposto ele foi quebrado, certo? Que não há esfericidade. E por esse pressuposto ele ser violado, geralmente, a ANOVA de medidas repetidas, ela já me dá uma tabela com os resultados corrigidos, certo? A correção mais utilizada é essa aqui de Greenhouse-Geiser. O que é que eu tenho que olhar nessa linha? O valor do F e o valor da significância. Então, foi significativo, então quer dizer que houve uma diferença da depressão entre os 3 momentos, certo? Aqui eu também pedi o eta parcial ao quadrado, que seria uma medida de tamanho do efeito, certo? Aqui foi 0,48, indicando que 48% da variância da depressão, ela foi explicada pela manipulação que foi feita, certo? Pelo remédio que foi administrado. E vamos procurar as comparações múltiplas, para ver se houve diferença entre os 3 momentos. E houve diferenças, que eu olho aqui a linha do SIG, certo? E foi tudo diferente, foi tudo significativo. Então, está comparando o momento 1 com o momento 2, o pré-teste com o follow-up e assim sucessivamente, certo? Então, aqui eu tenho o resultado principal, certo? Da minha ANOVA de medidas repetidas. E se eu quiser fazer essa mesma comparação não paramétrica, né? Como que eu vou proceder? Eu venho aqui em analisar, testes não paramétricos, certo? Eu posso vir aqui em K-amostras relacionadas. Então, eu vou colocar, né, todas as depressões para o outro lado. E já está selecionada a ANOVA de Friedman, certo? Como o meu banco de dados é de 97 pessoas, eu vou deixar o assintótico, certo? Na estatística, o que é considerado uma amostra pequena e uma amostra grande? Segundo o teorema do limite central, que está na base das estatísticas, uma amostra grande seria acima de 30, e uma amostra pequena seria abaixo de 30, certo? Então, você pode optar por utilizar o assintótico quando eu tenho amostra grande, ou o exato quando eu tenho amostra pequena,
certo? Então, vamos continuar. E ok. Então, já me deu o posto médio, né? Porque o teste não paramétrico, ele me dá postos e não scores. E vai me dar a estatística do teste. Então, eu tenho aqui o Q quadrado, que é a estatística teste da ANOVA de Friedman. Tenho o grau de liberdade e tenho o nível de significância, que foi significativo. Então, quer dizer que houve uma diferença da depressão entre esses 3 momentos. Mas, novamente, vejam que não deu uma correlação pareada. Ele não comparou o pré com pós, o pós com follow-up, certo? Para fazer essa comparação, a gente pode ir naquelas tabelas inteligentes dos testes não paramétricos. A gente vem aqui em amostras relacionadas, vem em campos, certo? Modifica aqui qual variável eu quero comparar, quero colocar a depressão. Vou em configurações dizer o teste que eu quero, é o ANOVA de Friedman, certo? E peço comparações múltiplas para todas as comparações possíveis. E vou executar, para me dar mais informações. Então, aqui eu tenho a tabela inteligente da ANOVA de Friedman, que rejeitou a hipótese nula, certo? Tenho aqui a distribuição de frequência para cada um dos momentos que eu apliquei o meu teste, a minha manipulação. E aqui embaixo eu vou ter a comparações em pares. E aqui eu tenho comparação da depressão pós com follow-up, foi significativo. Pós com pré, foi significativo. E o follow-up com pré também foi significativo, né? Fica uma descrição dos resultados bem mais detalhada aqui nesse percurso que eu mostrei para vocês. E eu acho que aqui eu finalizo as exemplificações por hoje de testes paramétricos e não paramétricos e me coloco à disposição para vocês tirarem dúvidas. Certo? Estou aqui. Deixa eu ver o chat, porque eu estava sem acesso. Por enquanto, no chat, a gente não tem nenhuma pergunta. Eu vou colocar novamente, gente, o link para quem esqueceu de preencher o formulário para o certificado, tá certo? Acho que chegou. Pronto. E obrigada, Kaline. Eu acho que foi muito esclarecedor esse momento, né? Professora Selene, quer dar alguma palavrinha? Sim, Cíntia, estou muito feliz por esse momento, agradeço a todos aqui que participaram desse momento, agradeço a Kaline, e em nome do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, a gente ratifica que temos esse espaço de troca de conhecimento. Se vocês, se forem alunos de pós-graduação, podem também estar colocando no chat o contato de vocês, se vocês quiserem participar como palestrante do colóquio, a gente também pode estar vendo, vocês coloquem o tema que vocês gostariam de compartilhar o saber de vocês conosco, e aí vocês colocam o tema, o contato, que a gente vai se organizando. Esse é um espaço comum das pessoas que gostam de estudar, que gostam de trocar informações, então só tenho que agradecer a todos vocês. Eu posso falar? Sim, Luciano, à vontade. Professora Selene, parabéns pela iniciativa. Meu nome é Luciano Rodrigues, sou professor aqui do Centro Universitário do Espírito Santo. Eu tenho um grupo de pesquisa chamado Território, Saúde e Sociedade, inclusive está a minha aluna de iniciação científica aqui. Eu queria parabenizar a Kaline. Kaline, eu falo que é um assunto que caminha nas pesquisas qualitativas, e olha que você é da área de humanas, acaba navegando muito, né, em diversos cenários,
eu confesso assim que foi uma das apresentações mais assim esclarecedora, didática com relação ao SPSS, e eu fiquei muito feliz de estar aqui, pedi o seu contato, a professora Adriene também está aqui, faz parte do grupo. Quando a gente viu a divulgação, a gente ficou assim, opa, peraí um pouquinho, vamos participar, e Kaline, parabéns pela desenvoltura aqui, foi muito esclarecedora, parabenizar a universidade por ter esse espaço, tá, professora Selene? É um espaço incrível, tá? Assim, eu parabenizo, porque eu acho que os programas, o meu doutorado eu fiz lá em Santa Catarina, né? Então, eu fiz em Ciências da Saúde, eu sou enfermeiro, e assim, é diferente um pouquinho, né? E a gente vê esse espaço da forma que está sendo apresentado aqui, de forma fantástica, e lá a gente tem os grupos. No nosso, né, antigo programa que participava, a gente tinha os laboratórios, então era um foco muito experimental, né? Então, assim, era incrível também o aprendizado, e aqui o aprendizado também é diferenciado. E convido a todos a conhecer o Espírito Santo. A professora falou que não conhece, né? No melhor momento passar essa loucura. Sou apaixonado pela Paraíba, né? Sou professor do projeto Rondon, já estive em Ingá, já estive, né, em operações aí na Paraíba, eu gosto muito da Paraíba de uma forma muito carinhosa. Que bom, professor. Maravilha, né, Kaline? Olha, professora Jael, tá vendo que bacana. Gente, muito obrigada. Deixa o contato, respondam a frequência. Eu ratifico tudo que o professor Luciano falou. Kaline, eu tenho muita dificuldade de SPSS, mas consegui entender muita coisa. Você trouxe a interpretação. Isso é muito importante. Muito obrigada, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Eu desculpo, professora Selene, parabéns pela Paloma também, pela condução dela aí, né? Paloma ela é joia também. Alguém tem que ser o xerife da sala, né? Então... Obrigada. Olha, professor Luciano, confesso que a minha equipe e da professora Jael, da comissão de colóquios, é sem palavras, eles são fantásticos, é uma equipe muito dedicada, é um apoio fantástico, eu sou muito feliz com todos eles me ajudam realmente, de verdade. Parabéns, professora Jael, parabéns, professora Selene. Obrigada, gente. Mais alguma obrigada, coisa? Gente. Eita, obrigada. Foto, vocês aceitam? Eita mesmo. Deixa eu... Parabéns ao programa por estar dando esse exemplo, né? Que outros programas